Se você acha que olhar para o cliente é tarefa só daqueles times que estão de frente com o cliente, como o comercial, o time de atendimento, o suporte técnico, você está verdadeiramente muito enganado. Eu sou Lucas Fonseca, eu sou especialista em experiência do cliente, sou fundador da BX, que é uma empresa de educação voltada para levar para as empresas a verdadeira estratégia de experiência do cliente, como é que as empresas se diferenciam a partir da experiência do cliente, e para a gente criar boas experiências, o que a gente precisa fazer é colocar o cliente no centro. Esse vídeo, estou aqui com minhas anotações, esse vídeo tem uma mensagem muito importante. Quem ignora o cliente será também ignorado na sua carreira. E isso é uma mensagem poderosa, porque a gente está falando que até as áreas que aparentemente não têm relação direta com o cliente, como por exemplo financeiro, como tecnologia, como processos, são áreas fundamentais que se conecte com o cliente. E para você ter uma relevância na sua carreira, para você ter uma relevância do seu negócio, se o cliente não fizer parte de todos os pedaços, todas as relações, todas as interações com o cliente, você como profissional, você seja empresário, empresária, empreendedor, ou colaborador de uma empresa pequena, média ou grande, você está fadado a não ter relevância também. Então a nossa mensagem é: quem ignora o cliente, independente daquilo que faz, é ignorado. E o poder de ser ignorado é que isso vai acontecer cada vez mais rápido. A gente fala muito de inteligência artificial, que a gente está vivendo a era da inteligência artificial, mas a verdade é que para a gente treinar a inteligência artificial, a gente precisa da inteligência humana. E a inteligência humana é a capacidade de olhar para o cliente e enxergar no cliente quais são as suas dores, quais são as oportunidades que as empresas precisam aproveitar para sanar essas dores, esses desejos, esses desafios que o cliente tem. Por isso que empresas se enriquecem muito e crescem muito quando elas encontram uma dor específica do cliente que faça com que esse cliente pague por isso. Então, uma boa experiência é aquela que quando você entrega o dinheiro, o cliente entrega o dinheiro dele para a empresa, ele tem a sensação de que ele mais ganhou aquilo que ele recebeu do que ele perdeu, né? Do que ele perdeu dinheiro. E aí a sensação é de que ele está em derrota. E quando ele entrega o dinheiro e recebe uma boa experiência, com uma resolução das suas necessidades, das suas dores, que valha mais do que o dinheiro, então ele se sente satisfeito. E aí o nível de satisfação vai determinar o quanto ele vai trazer novos clientes para a empresa, tá? Então, a minha reflexão principal com esse vídeo é: se você não entende para quem você trabalha, você está só sendo um executor, só sendo uma executora. Isso te traz uma frustração de que você vai ser facilmente substituído, seja por uma empresa, seja por um contrato de PJ, por exemplo, seja por uma inteligência artificial, seja por um colega de trabalho, você vai ser substituído porque você está numa posição substituível, que não está gerando o valor que deveria gerar para o cliente, tá? Então precisamos entender que para a gente não ser ignorado, a gente precisa dar o peso para quem merece o maior valor. E esse valor é o cliente. No final das contas, é ele que vai pagar a conta. No final das contas, é ele que vai deixar o dinheiro dele para a empresa para suprir todas as demandas que a empresa tem, inclusive o seu salário, o seu prolabore, a sua remuneração e por aí vai, tá? Então, aquela ideia de que eu estou focado no meu trabalho, eu estou focado só nos processos financeiros, eu estou focado só nos processos jurídicos, por exemplo, não cabe mais, não vale mais. Não tem por que a gente pensar que o nosso trabalho se resume àquilo que a gente estudou na faculdade, até porque tem muitas pessoas que nem faculdade fizeram e estão ganhando muito bem, e estão recebendo muito destaque. Por quê? Encontraram, conheceram o código do valor. O código do valor é aquele que eu entrego o valor além daquilo que é esperado por um cliente, a ponto dele deixar mais dinheiro, mais recursos e mais atenção para o meu negócio. E isso faz as empresas crescerem de verdade, tá? Então as empresas que não escutam o cliente, as empresas que não estão dando atenção para o cliente, elas estão se tornando empresas irrelevantes. Por quê? Porque elas estão olhando só para a mente do empresário e da empresária, só de quem sonhou com aquela empresa. E sonhar com a empresa é muito bom, é muito legal, mas isso não é garantia de sucesso. A garantia de sucesso está quando você traz o cliente para construir a solução com você. Você escuta o cliente quando está desenhando o produto, quando está desenhando o serviço, chama o cliente para reuniões em que o cliente pode dar palpite, que ele testa, ele pode testar aquela solução que você está criando, aquele produto, aquele serviço, ele dá o feedback, ele é oferecido para que ele dê o feedback, e ele dá o feedback porque ele sente que ele pode contribuir com a empresa. Você vai criando uma relação muito, muito potente que faz com que as empresas sintam
que os clientes sintam que são parte da entrega daquela empresa. E aí você deixa de ser ignorado, a empresa deixa de ser ignorada, porque ela está dando um caminho em que o cliente contribui com essa construção, tá? Então, quando a gente não entende, né, o profissional que não está entendendo esse jogo do cliente, da experiência que se gera para o cliente, ele está se tornando uma operação, uma máquina. Ele talvez seja a verdadeira inteligência artificial com menos capacidade do que a inteligência artificial real, que é essa que foi apresentado para a gente, né? A inteligência artificial, na verdade, ela já é utilizada há muito tempo, mas de maneira democrática, em que a gente, seres normais, né, humanos normais, nós temos o controle sobre ela, a gente pergunta o que a gente quer, ela responde da forma que ela quer, a gente consegue construir pontes com a inteligência artificial, que é algo muito recente e democrático, mas é essa inteligência que precisa apoiar a gente e não substituir a gente. Se você é um profissional que não consegue ler a dor do cliente, você vai ser facilmente substituído por isso, tá? Se eu te perguntar quem é o seu cliente hoje, você sabe me responder? Você sabe me dizer exatamente qual é o comportamento que esse cliente tem quando ele vai comprar o seu serviço ou quando ele não vai comprar o seu serviço, os comportamentos que ele tem? E são perguntas muito importantes. Eu estou falando do cliente de verdade. Você sabe o que ele sente? Você sabe o que ele fala? Com quem que ele conversa? Onde que ele pesquisa as coisas que ele vai comprar? Se você não tem esse conhecimento, você está brincando de fazer negócio, você está brincando de tentar adivinhar, é o jogo do adivinho, adivinhar o que o meu cliente quer sem que você aprofunde, que você estude. E tem ferramentas para a gente fazer isso, né? Inclusive, a gente aprofunda muito nessas ferramentas quando a gente entra nas formações da BX, no Profissão CX, que é uma formação específica com mais de 12 horas de conteúdo, com encontros mensais comigo. Tem a Estrategista de CX também, uma formação enorme de 45 horas, com alguns professores super legais aqui da BX também. Então, quando a gente traz mais profundidade, mas eu estou aqui para trazer para vocês alguns caminhos que vocês já podem usar para colocar o cliente no centro, tá? Então, o que realmente você está fazendo para gerar valor para o seu cliente? E gerando valor para o seu cliente, gera valor para a sua carreira. A sua carreira, ela é moldada pelos valores e por aquilo que você entrega, que faz com que a remuneração venha mais gordinha, né? Mais fofinha, mais cheinha, porque você está resolvendo problemas de quem está pagando mais por isso. Então não é brincar de ser empresário, não é brincar de ser um colaborador, é construir uma carreira em que ela é feita de maneira intencional, resolvendo problemas, soluções, desafios e oportunidades, enxergando oportunidades reais que o cliente deixa, tá? Eu tive várias oportunidades de fazer isso ao longo da minha jornada e eu trouxe aqui para vocês pelo menos 4 dicas que eu usei para conhecer o cliente e gerar transformação. A primeira dica que eu quero trazer para vocês é quando eu parei de ouvir os achismos e eu comecei a ouvir quem realmente importava nesse jogo, né? Então todo mundo da empresa acha alguma coisa. Eu acho que é esse caminho, eu acho que o cliente quer comprar isso, eu acho que o cliente prefere que seja mais rápido, eu acho, e por exemplo, ser rápido nem sempre é uma verdade absoluta. Se você for num banco, numa fila do banco, que hoje a gente quase não vai mais, e demorar muito, você vai reclamar, não vai reclamar? Você queria que fosse rápido. Mas se você for no médico e o médico for muito rápido, você vai reclamar, porque você queria que o médico fosse mais lento, olhasse com mais cuidado com você. Afinal de contas, tem angústia, tem insegurança, tem sua vontade de falar com aquele médico para saber o que vai trazer de solução. Então, começar a ouvir o cliente de verdade, não só o achismo, é muito importante. E a gente consegue fazer isso quando a gente pergunta para o nosso cliente: e aí, como é que foi a sua experiência? Pode mandar um formulário, pode mandar aquela pesquisa de NPS que a gente conhece, mas se você não conhece, a gente tem dentro da formação do Profissão CX mais profundidade nela, que é o quanto você recomenda a minha empresa em uma escala de 0 a 10, para um amigo e para um familiar, de 0 a 10, o cliente vai lá e responde, você capta ali o porquê que ele deu aquela nota, o cliente ele deixa elogio para pessoas que estão na sua empresa, ele deixa reclamação também para as pessoas que estão na sua empresa. Toda vez que o cliente menciona alguma opinião sobre o seu negócio, sobre a sua empresa, ele está deixando um rastro, ele está deixando uma faísca. E essa faísca pode virar uma fogueira se você não tratar, pode virar um incêndio, pode virar uma explosão. E você tem a oportunidade de ouvir o cliente com a voz, com a mentalidade de quem quer aprender para melhorar. Isso faz muita diferença, tá? Começar a ouvir as reclamações, pesquisas, olhar as redes sociais inclusive do cliente que vai no concorrente, isso é muito legal, tá? Uma segunda coisa que eu acho muito bacana que dá para todo mundo aplicar hoje é vestir a roupa do cliente, é se colocar na posição daquele cliente, né?
É sair da cadeira de eu sou o fornecedor e viver a experiência que o cliente vive se ele fosse comprar de você. Quantas vezes você já comprou de você mesmo? Quantas vezes você já usou o serviço e a solução que você vende como empresário, como empresária ou como colaborador das empresas que você trabalha? Se você se colocar na posição desse cliente, você vai ver que a jornada dele é muito diferente daquela que você desenhou, que você acha que ele está vivendo. Você acha que ele vai apertar aquele botão que vai levar ele para o WhatsApp e ele não acha o botão. Você acha que está atendendo rápido, mas você não está atendendo rápido, a sua empresa não está atendendo rápido. Você acha que ele entendeu aquelas especificações do seu produto, mas ele não entendeu. E aí você não sabe exatamente se ele entendeu ou não, se você não tiver essa conexão com ele ou vestir a camisa dele, vestir a roupa dele e viver aquela jornada, tá? Então esse é um ponto muito legal. Tem uma história que eu gosto muito, que é uma história em que a gente tinha um problema na empresa que eu trabalhava e a empresa estava se mobilizando inteira, porque esse problema gerava um custo muito alto para a empresa. E ninguém tinha parado para ouvir o cliente de verdade. E eu me vesti de motoqueiro, igual os motoqueiros da empresa entregavam o produto no cliente, e fui como um colaborador fantasma, né? Um cliente oculto ali para entender como é que os motoqueiros, que eram terceirizados, quarteirizados, entregavam aquele produto. E a razão pela qual os clientes não estavam usando o produto é porque ele estava sendo entregue de uma forma que não estava adequada. E a gente só foi descobrir isso quando eu me vesti de motoqueiro para fazer aquela simulação de que eu estava entregando também, junto com os outros motoqueiros, e ali eu encontrei a oportunidade, ali eu encontrei a forma que a dor não era mobilizar um monte de gente da empresa para resolver aquele problema. Na verdade, era um material que a gente colocava dentro da embalagem do cliente que orientava ele de como que ele usava. E os motoqueiros estavam jogando fora o material porque achavam que era um manual fraco, né? Um manual ruim. Então isso trouxe muito aprendizado. Um ponto que é muito bom, que eu posso trazer aqui para vocês, é aprender a transformar a voz do cliente em ação. Então quando o cliente dá um feedback, se você pegar esse feedback e achar que ele é específico daquele cliente, você está jogando uma oportunidade fora. Você está jogando a oportunidade de aprender com aquele cliente que pode ser a dor de outro cliente. Então, gente, escuta ativa. Se o cliente falou, a gente tem que agir não só para resolver o problema daquele cliente. Primeiro a gente resolve o problema daquele cliente de maneira rápida, de maneira que minimize qualquer tipo de atrito, qualquer tipo de dor, mas a gente precisa principalmente entender que aquele processo pode ser um processo que está prejudicando outros clientes. E se está prejudicando outros clientes, eu tenho que mexer no processo inteiro. Então, muita atenção, né? Uma anteninha muito ligada para saber se de fato o cliente está tendo um problema específico ou se é um problema de outros clientes. E por fim, a quarta dica que eu trago para vocês é: coloque o cliente numa reunião que ele nunca foi convidado. Que reunião é essa? A reunião da sua empresa, a reunião das áreas da sua empresa, a reunião com o seu time, a reunião com as pessoas do seu time, porque não é simplesmente pegar o cliente e colocar ele fisicamente, mas toda vez que você pega os feedbacks do cliente, compartilha esses feedbacks com o seu time, com a empresa, você está tendo a oportunidade para todo mundo aprender com esses feedbacks. A maneira com que o cliente fala, a maneira com que o cliente reclama, a maneira com que o cliente posiciona em relação ao seu produto. Uma pergunta que ele faz, que às vezes ele fez para o time de venda, e o time de venda não compartilhou com ninguém. E talvez se o time de venda compartilha com quem desenha o produto, com quem cuida do produto, para quem compra o produto, se for um produto de revenda, por exemplo, você vai ter aprendizados que pode melhorar a comunicação daquele produto. Então isso é colocar o cliente no centro para não ser ignorado na sua carreira. Isso é conseguir ganhar mais porque está gerando mais valor para a empresa que você representa. E essas dicas, elas são muito legais, tá? Quando você escuta o cliente, quando você discute os feedbacks do cliente, você está dando a oportunidade para o cliente te reconhecer como alguém que aumenta a moral daquele cliente, alguém que supera as expectativas daquele cliente. Porque se você não tem como você superar a expectativa no achismo, você tem que superar a expectativa daquilo que é conhecido. Se existe uma expectativa, eu tenho que superar em cima da expectativa que eu conheço. E não do escuro. Não vou ficar no escuro com uma venda nos olhos aqui para tentar adivinhar o que o cliente quer, tá? Então, para a gente fechar esse vídeo, que é um vídeo... É uma série, né, Jana? É uma série que eu quero fazer aqui com uma linguagem simples, uma linguagem solta, para dizer que todo mundo tem a oportunidade e, vou dizer com mais potência, tem a obrigação de colocar o cliente no centro. E colocar o cliente no centro é não ser ignorado, é não ser comparado com a sua concorrência dentro de uma planilha. Eu não quero que... Eu acho que vocês também não querem, mas assim...
ser comparado com o cliente, com o seu concorrente numa planilha só pelo preço, acho que não é essa a intenção. A gente tem valores diferentes, a gente tem estratégias diferentes e a gente pode gerar experiências diferentes. Eu costumo dizer que a experiência do cliente é a gente fazer o arroz com feijão, que é aquela comidinha básica, mas com um tempero especial. Tem muitas empresas que vendem o mesmo que a sua empresa. Tem muita empresa que vende o mesmo microfone aqui, ó. Foi fabricado o microfone e várias empresas vendem esse microfone. Por que eu escolho comprar de uma empresa? E quando eu compro esse microfone, eu também compro esse microfone da mesma empresa. Por quê? Porque essa empresa, com certeza, tem um tempero diferente que se conectou comigo, seja o vendedor, seja a vendedora, seja a forma com que eles me atenderam, a forma com que eles me explicaram sobre os benefícios do microfone, isso que vai gerando diferenciação. Se você é um profissional ou uma profissional, um empreendedor, uma empreendedora que não coloca o cliente no centro, infelizmente a sua carreira vai ser substituída, seja por um robô, seja por um outro ser humano. E se a sua empresa não coloca o cliente no centro, infelizmente o seu negócio vai morrer em pouco tempo. Então a minha mensagem mais poderosa aqui para vocês gravarem é: quem ignora o cliente, um dia vai ser ignorado. E cada vez com um tempo menor que essa ação vai acontecer, porque o cliente simplesmente não é mais leal a empresa alguma. Ele é fiel, leal, ali, ele está junto enquanto está gerando valor. Se você não quer conhecer ele a ponto de gerar valores recorrentes para ele, você vai cair no esquecimento. E que ninguém quer cair no esquecimento. Então, gente, pega essas 4 dicas que eu deixei para vocês, essa reflexão, e façam alguma coisa com isso para que você não caia no esquecimento e não seja ignorado. Afinal de contas, nós nascemos e nós estamos aqui em vida para brilhar, né? Para ter estrelinhas, né? Para a gente ter contribuições para o mundo. E não só para passar o mundo de qualquer forma, passar a vida. Acordei, dormi e não gerei nada de relevante. É isso que vocês querem? Para mim, não é isso que eu quero e espero que para vocês também não seja isso, porque senão a vida fica muito sem graça. Beleza? Valeu, gente! E a gente segue junto aí porque toda semana a gente tem um vídeo novo para vocês.